No início do cultivo das suculentas, cactos e plantas, tem sempre uma voz dizendo na nossa cabeça: já fiz tudo o que posso e minhas suculentas não desenvolvem. Acho que vou desistir. Comigo e com a Ju não foi diferente. No início do nosso cultivo nós erramos bastante também, mas nós aprendemos com uma frase: uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Eu sei que você é uma pessoa inteligente que está aprendendo com os seus erros. Mas eu sei também que você é uma pessoa sábia porque você vai aprender com os meus erros. O que eu errei no início do cultivo, eu separei 10 erros aqui para passar para você não errar mais aí no seu cultivo. Ou pelo menos errar menos, como nós aprendemos a errar menos. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Isso do Bem. Aqui quem fala é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. Se você está gostando do tema, já deixa um joinha, clica no joinha aí para poder ajudar o YouTube a entender que você está gostando e assim ele já vai mandando esse vídeo aí para mais gente assistir e pegar dicas assim como você está pegando. E também o YouTube só vai entender que você gostou do vídeo e mandar mais vídeo nosso aí para você, se você deixar o joinha aí para ele entender que você gostou, que o vídeo foi joia. A primeira dica então do primeiro erro que a gente cometia era acreditar que só usando aí um dedo para colocar ali no substrato e verificar se estava seco era o suficiente. Porque o dedo ele nem sequer atravessa aqui, ultrapassa aqui as plantas. Então ele não vai conseguir chegar lá no fundo do vaso, da bacia ou da floreira. Então é necessário usar aí uma chave de fenda ou um palito de churrasco para poder colocar aqui nesse substrato e ele ir até o fundo aí da floreira. Vou fazer aqui na prática para você entender melhor. Hoje nós regamos nossas suculentas a cada 8 dias aí no período de inverno. Em períodos mais quentes a gente faz a rega aí a cada 4, 5 dias. Mas sempre antes de regar, a gente coloca um palito aí em um vaso só, porque a rega é feita de todos ao mesmo dia, ao mesmo tempo. Então a gente coloca aqui um palito, puxou de um, viu que está sequinho? Então a gente começa a fazer a rega aí de todas elas. Colocar aqui no outro cantinho só para você ver que realmente o substrato inteiro está seco, porque ao retirar aqui o palito, ó, coloquei ele até o fundo e ao retirar ele aqui, ó, ao puxar, ó, você pode observar que ele já está saindo todo seco, ó. Tá todo sequinho, todo limpinho, tá vendo? Então significa que tá na hora de regar. Eu molhei um outro vaso aqui para servir de exemplo, para você ver melhor aqui, ó, que esse aqui, como ele está úmido, que eu já tinha regado ele para fazer o teste, para mostrar para você, olha como que o palito sai todo sujo. Então este está úmido, então é uma forma de você ver que o substrato ainda está úmido e que não precisa de rega. Mostrando aqui com a chave de fenda para você entender que não é só o palito que sai sequinho, ó, a chave também sai sequinha, limpinha. Já no que está molhado, ela também vai sair suja. Então aqui, ó, pode observar, tá vendo? Olha como que ela já sai cheia de resíduo. E para você que é novo e está chegando aqui no canal, provavelmente não viu ainda a gente fazendo esse tipo de rega e tem muitas dúvidas aí sobre como regar as suculentas. Como a gente tem muitas plantas, então se eu fosse regar ela aí vaso por vaso, eu passaria um dia aqui regando as plantas. E dando esse banho de mangueira nelas aqui, ó, eu gasto aí na base de 1 hora para poder regar todas as plantas aqui do quintal. Enquanto eu rego aqui, eu vou conversar com você aí por que eu estou mostrando isso aqui detalhadamente. Porque quando você faz o teste aí do palito ou de alguma coisa que vai até o fundo do vaso, viu que ele saiu seco, pode regar. Nesse caso aqui, se eu não fosse regar hoje, poderia passar mais uns 3 dias que elas ainda ficariam bem, porque elas estavam bonitas antes de regar. Mas como o substrato está seco e a região aqui é uma região que faz muito calor durante o dia, tem feito frio durante a noite, mas durante o dia o sol ainda continua bem quente. Então, para você ter sucesso aí no seu cultivo, é importante você observar se realmente o substrato está totalmente seco e observar aí a variação de clima da sua cidade
da sua região. E aproveitando então e já seguindo aí para a segunda dica, que é a respeito aí do vaso ideal. O vaso ideal é aquele vaso que você olha debaixo dele e vê a água saindo ali depois da rega. De preferência esses que tem essa suspensão que deixa o vaso mais erguido, que você consegue ver a água saindo do vaso. Mas se você gosta de plantar em vasos de louça ou de vidro, é importante aí fazer o furo antes de fazer o plantio. Principalmente se for para cactos e suculentas, que apodrecem e morrem em vasos com encharcamento. A terceira dica e o terceiro erro bem comum no cultivo de suculenta é a falta de luz e de luminosidade aí ideal e adequada para elas. A maioria das plantas precisam pelo menos de muita claridade, mas no caso das suculentas e cactos, uma boa parte precisa aí de 5 a 6 horas de sol por dia. O quarto erro bem comum no início aí para quem cultiva suculentas é misturar suculentas. Eu e a Ju no início a gente não sabia o que era de sol, o que era de sombra, então a gente colocava tudo aí na mesma floreira, no mesmo vaso e colocava lá para tomar o sol. Só que muitas delas não podem ficar direto no sol. Essa daqui, por exemplo, é uma floreira de sol pleno. Todas que estão aqui agora a gente sabe que é de sol. Este outro arranjo aqui também a gente deixa num local que toma aí o sol todo da parte da manhã, porque a gente sabe que elas gostam do sol do período da manhã, e é assim que elas ficam bem. E agora que nós aprendemos, a gente coloca aí uma floreira de suculentas de sombra, meia sombra, separado, porque aí a gente coloca num local aonde toma ali só as primeiras horas de sol do dia, e elas ficam muito bem. Porque as suculentas que são chamadas suculentas de sombra, elas podem e devem tomar aí as primeiras horas de sol ou aquele sol ali do final do dia, que já é aquele solzinho mais fraquinho, mais tranquilo aí para elas. E tem também as suculentas de sombra, meia sombra, que podem ficar ali próximo de uma janela, próximo de uma porta, mas nunca em local escuro. Então é bom você fazer esses arranjos separados, caso você queira aí ter um arranjo de suculentas dentro de casa, você vai dar preferência sempre para suculentas de meia sombra. E eu vou te explicar melhor por quê no próximo erro que a gente cometia, que era colocar aí suculentas de sol dentro de casa em local fechado, né? Num local onde não batia ali a luminosidade necessária para elas. Então elas duravam ali alguns dias coloridas, bonitas, mas logo ficavam feias e enchiam de pragas. Essa daqui eu coloquei só para poder fazer um demonstrativo, mas essas aqui elas ficam no sol, até porque estão todas bem coloridas, mas é só para dar um exemplo, porque se elas ficassem aqui muitos dias, com certeza elas já estavam todas estioladas, feias e cheias de praga. Uma coisa também que é bastante errado aí, que a gente fazia e aprendeu com o próprio erro, foi não deixar suculentas em locais cercados de paredes, locais fechados, porque isso aí vai impedir delas tomarem aí a ventilação necessária para elas. O sexto erro que nós cometíamos também, que a gente aprendeu aos poucos, foi a melhorar o substrato, deixando o nosso substrato hoje mais aerado aí, principalmente utilizando bastante carvão. O carvão limpo e triturado, ele deixa o substrato bem mais aerado e não corre risco aí de você ter um substrato compactado. O nosso agora já fica bem mais drenável e bem mais aerado. E o erro de número 7, que a gente não tinha tanto costume de usar aqui, era o fungicida e inseticida. Mas hoje a gente utiliza aqui tanto natural quanto químicos, para ajudar aí na defesa aí contra as pragas, né? Porque antes a gente usava só quando aparecia a praga. E hoje a gente já usa até mesmo sem ter a praga presente ali, só para proteger mesmo, fazendo a aplicação pelo menos uma vez por mês. Outro erro comum no cultivo de suculentas era a gente regar o berçário antes mesmo de ter saído a muda, antes mesmo de ter raiz.
E hoje a gente sabe que é importante dar uma borrifada de leve, mas é depois que já tem raízes e as mudinhas. De preferência, dar uma leve borrifada ali no substrato próximo da folha e não molhar tanto a folha. E seguindo então para o nono erro, para o erro de número 9, que são os replantes. No início, a gente não gostava tanto de uma planta que estava em um vaso, e ela às vezes até estava bonita, e a gente corria e tirava daquele vaso e colocava em outro. Isso aí é um erro, porque às vezes a planta está ali no auge dela, com as raízes perfeitas, a planta bonitona, e de alguma forma quando você replanta ela, você machuca ali as raízes. Então depois ela tem que se recuperar de novo para começar a ficar bonita de novo. Mas os replantes, eles são necessários quando a gente percebe que a planta está feia e por algum motivo ela não está se desenvolvendo tão bem no vaso onde ela está. Então o replante, ele é importante nesse caso. E também quando o vaso está muito cheio e a planta já não está cabendo naquele vaso, como é o caso dessas aqui, que eu vou ter que mudar logo porque já não estão cabendo tão bem neste vaso. E seguindo então para o 10º erro comum no cultivo de suculentas, cactos e plantas, que é a observação. Essa aqui eu deixei ela por último, mas ela poderia ser a primeira tranquilamente, porque a observação é o começo de tudo. É observando é que a gente vai aprendendo, porque as suculentas, as plantas em geral, elas praticamente conversam com a gente, porque à medida que você vai observando, é que você vai vendo quando uma planta, por algum motivo, ela não está tão bem, ela está precisando aí de um cuidado especial, de uma atenção especial. E é ali que você vai agir de imediato, Essa observação ela pode ser diária, se você realmente tiver mais tempo, ou pode ser aí uma vez por semana. Mas é importante, porque caso você demore, você pode perder uma planta aí por uma coisa que teria sido resolvida aí de forma mais simples, Só com a observação. Como é o caso das cochonilhas, as tão temidas cochonilhas. Quando você faz uma observação diária e viu uma cochonilha, é muito mais fácil você tirar ela dali, matar ela, acabar com ela, exterminar com ela, do que depois que o vaso inteiro está infestado aí de cochonilhas. Até porque aí a sua planta já sofreu bastante e ela vai estar bem mais debilitada aí para poder se recuperar. Esses foram então aí os 10 erros mais comuns no cultivo de suculentas, cactos e plantas. Alguns deles a gente acaba cometendo no cultivo aí, durante o cultivo pela vida toda, porque a gente está sempre aprendendo. Ninguém sabe tudo o tempo todo e a gente cada dia aprende uma coisa nova, aplica uma coisa nova e a intenção é melhorar aqui e ajudar você a melhorar aí também no seu cultivo. Tá ok? Agradeço a você pela companhia. Se não for inscrito no canal, vou te pedir que se inscreva, deixe um joinha e ative o sininho de notificação para o YouTube mandar para você aí todo vídeo novo que eu postar por aqui. Tá certo? Combinado? Agradeço pela companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.